Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de TCC1 para o P9, Manhã de Enfermagem. Concorda com a gravação da aula e posterior divulgação no meu canal, do YouTube? Sim, professora. Ok, vamos iniciar então nossa aula de hoje. Dando continuidade a tudo que a gente já viu, né, nas aulas anteriores, vamos reforçar um pouco mais alguns, vamos dizer assim, alguns pontos que precisam ser abordados, né, dentro do trabalho de vocês. E encerramos mais aquela parte de exemplos, né, que eu estava trazendo em todas as aulas. Então, a gente precisa, né, na construção de um trabalho, seguir uma padronização. Então, desde o primeiro dia de aula, eu falei para vocês a questão da padronização da escrita, né, que para um trabalho científico é necessário, né, se ter uma sistematização daquilo que está sendo construído, né, uma organização, é preciso seguir um padrão. E aí a gente vai falar sobre isso na aula de hoje. Então, na introdução, a gente traz, né, qual é o problema, ou seja, a questão a ser estudado naquela pesquisa, que é, no caso de vocês, a seção 1, né, seção 1, introdução. Seção 2, materiais e métodos, que é a metodologia, né, na verdade, seção 2, metodologia, que a gente tem no artigo de vocês, que vocês vão colocar como foi estudado. Né? Então, lembrando de trocar o verbo, né, porque no TCC1, no projeto, vocês falam sobre como irão fazer, está no futuro, e agora no TCC2 é no passado, como foi estudado, bom? Se bem que vocês estão no TCC1 agora, então no TCC1 agora de vocês, vocês falam o que será estudado e quando tiverem no TCC2, vocês atualizam a metodologia para o que foi estudado. Me confundi porque eu estava dando aula agora para o pessoal do TCC2, desculpem. Na seção 3, que no caso vai ser para TCC2, quais as respostas que serão encontradas, né? O que é que foi encontrado em cima da coleta de dados de vocês e a discussão, né, que é qual o significado das respostas. Lembrando que agora para o TCC1 de vocês, seção 3 é cronograma e seção 4 é orçamento. A gente ainda vai ter, né, uma aula sobre isso. E aí, gente, dentro da padronização da escrita, né, a gente tem alguns modelos que são utilizados e, vamos dizer assim, adaptados por algumas revistas, certo? A maioria dos trabalhos científicos, eles utilizam, né, das revistas, eles utilizam este modelo aqui à esquerda. Mas antes de tudo, observem que todos esses modelos, eles seguem as mesmas informações. O que é que vai mudar entre eles? O posicionamento, apenas isso, mas a informação ela vai vir igual em todos eles. Então, no início, né, observem que a gente tem o abstract em todos eles. O que seria o abstract? O abstract é o resumo, tá? No caso, que aqui esse exemplo está todo em inglês, né? Então, o abstract é o resumo de vocês. Para o TCC1, vocês vão ter apenas o resumo em português e as palavras-chave em português. Para o TCC2, aí vocês vão ter o resumo em português e em inglês e as palavras-chave em português e em inglês, ok? Dentro da introdução, a gente vai ter o quê? A contextualização, a justificativa, a pergunta norteadora e a hipótese e o objetivo. Observe que ele está em forma de funil, né? Onde ele tem o ápice mais largo e vai vindo para a sua base mais estreita. Por quê? Porque você vai trazendo informações mais gerais do seu trabalho e vai afunilando até chegar onde você quer na sua pesquisa, que seria na introdução dos objetivos. Depois você tem metodologia, resultados e discussão. Como eu falei, o que vai mudar é só a questão de formato, de posição, mas as informações vão estar em todos esses modelos. Você pode ter resultado separado de discussão ou pode ter resultado de discussão junto. No caso da discussão, ele vai desafunilar, uma vez que as informações aqui vocês vão estar trazendo, né, os resultados e discutindo eles, então vai aumentando a base, diferente do que a gente tinha na introdução.
Já nesse outro exemplo aqui de revistas como Science e Nature, por exemplo, a gente tem a introdução, resultado de discussão. Então vejam que o resultado de discussão que estava aqui, né, no final do modelo da maioria das revistas, eles vão vir aonde? Vão vir logo após a introdução. E depois eles colocam a metodologia. Eu particularmente não gosto desse modelo, uma vez que eu preciso compreender qual foi a metodologia utilizada para coletar os dados, para depois ver resultados de discussão, né? Porque a interpretação daquelas informações vão se dar de acordo com o método que foi utilizado para coletá-los. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem a introdução, metodologia, resultados e discussões à medida, né, que eles vão aparecendo. A gente vai acrescentando aqui os resultados e já discutindo cada um deles. E, por último, a gente tem a conclusão. Oi? Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Olá. Bom dia, professora. Bom dia. Estou dando aula aqui, estou gravando, tá? Pronto. Mais tarde vocês assistem, então. Oi, professora. Só amostrada mesmo. Aí a gente tá aqui, essa registro é gravada, né? Isso. Pronto. Tá certo? Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Boa aula aí. Voltando então aqui, né, nos modelos, a gente tem, à medida que os resultados vão sendo apresentados, a gente vai discutindo-os. E, por último, a conclusão. E aí eu pergunto, né? Esses outros dois modelos não tinham conclusão? O que é que você acha? Hein? Hein, pessoal? Jane Cleide? Professora, eu não entendi porque o meu bebê ficou correndo aqui, eu fui pegar ele. Repita, por favor. Tá certo. No caso aqui, deste exemplo, né, a gente tem introdução, metodologia, o resultado de discussão vai sendo apresentado, né, à medida que os resultados são apresentados, já vai discutindo eles. E, por último, a gente tem a conclusão. Só que nesses dois aqui eu não falei de uma sessão conclusão. Então, quer dizer que eles não têm a conclusão do trabalho? O que é que você acha? Porque esse já não está iniciando. Esses são os outros modelos, né, professora? Isso. Mas aí vai ter conclusão, né? Hã? Não entendi. Não tem que ter a conclusão. Esses dois aqui não tem a conclusão dos resultados. Não sei, é isso que eu estou perguntando para você. Eu estou vendo que não tem. Só tem nesse terceiro. Então, vamos lá. Vamos entender o que é que acontece aqui. Na verdade, a gente tem conclusão nesses dois modelos aqui. A diferença é que a conclusão vai estar no final da discussão. Certo? Que é o que a gente tem. Sim. Certo? A conclusão do nosso trabalho, ela é dentro dos resultados e discussões. Certo? Então, o último parágrafo, ou no máximo os dois últimos parágrafos, vão ser para concluir a pesquisa. E aí você tem que informar que ali é a conclusão, né? Mas não como uma seção. Você vai dentro do parágrafo, você diz, portanto, sendo assim, né, conforme o apresentado, conclui-se que, tá? E aí você traz a conclusão. A diferença é que aqui existe uma seção específica para a conclusão. Por isso que eu disse, as informações dentro destes modelos são as mesmas. O que vai modificar é se vai ter uma seção antes, depois, se vai estar dentro de uma seção uma informação ou fora, tá? Um exemplo, no nosso modelo, né, na introdução, a gente tem o contexto, justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivos, tudo dentro da introdução. Já pode acontecer que vocês, né, tenham
a leitura de um trabalho onde você tem justificativa separado, hipótese separado da introdução, certo? Isso vai variar do modelo, mas veja que a informação em si, ela existe, só a questão de posicionamento. Então, né, antes de planejar o artigo, coloque as seguintes questões. Que mensagem você quer transmitir? Qual é o formato correto para transmitir a mensagem? E qual será a audiência da minha mensagem? O que, por quê, como? Vou utilizar aqui, né, eu disse que a aula diminuiu o ritmo de exemplos, mas eu vou trazer um exemplo aqui para ajudar, né, a esclarecer este ponto. Vamos supor que você quer fazer um trabalho com crianças, tá? Aonde você quer avaliar a questão de informações referentes a doenças parasitárias, né? Então, você está com crianças ali de 6 a 8 anos e você quer orientar, né, essas crianças na questão dos cuidados com a lavagem das mãos, né, a questão de higiene, não comer um alimento que caia no chão, entre outros aspectos relacionados, né, aos cuidados com prevenção de doenças parasitárias. Então, eu identifiquei o quê? Qual é a audiência da minha mensagem? A minha audiência, ou seja, o meu público, vão ser crianças, tá? Crianças menores de quê? Menores não, crianças entre 6 e 8 anos. Então, a minha audiência, né, é esse público. Se eu tivesse uma audiência, por exemplo, de crianças de 3, 4 anos, já mudaria, né? Se fossem adolescentes, já mudaria. Então, eu identifiquei minha audiência. A audiência é crianças de 6 a 8 anos. E aí, em cima da minha audiência, eu preciso identificar qual é o formato correto para transmitir a mensagem. Então, o formato vai ter que ser adequado para crianças de 6 a 8 anos. Se eu tivesse, por exemplo, adolescentes de 16 a 18 anos, o formato já seria diferente. Então, meu formato aqui são crianças, então precisa ser algo mais lúdico. E aí, qual é a mensagem que eu quero transmitir? A mensagem dos cuidados, né, da prevenção. Ok? Deu para entender? Entendi, professora. É preciso ter cuidado, né, quando a gente quer fazer algo, né, para a gente ter esses pontos observados para que isso não acabe comprometendo o desenvolvimento do trabalho, certo? Certo, professora. Vamos lá, então. Vamos supor agora que neste mesmo trabalho eu não quero só, né, atuar, vamos dizer assim, com as crianças. Eu quero orientar também os pais. Então, a minha audiência mudou, né? Eu tenho um perfil para minha audiência, que são as crianças, e vou ter um outro perfil de coleta de dados para os pais. Então, os pais, né, são, em sua maioria, adultos, né? Pode até ter um ou outro mais jovem, mas levando em consideração que a maioria vão ser adultos, então eles já têm uma linguagem, né, um pouco melhor do que aquela que eu utilizaria para, para as crianças, certo? Correto, professora. Então, vamos lá. Minha audiência mudou, o formato vai mudar. Com as crianças, eu poderia estar utilizando aqui joguinhos, né? Coisas lúdicas, brincadeiras, gincanas, né? Informações desse tipo que ajudariam justamente as crianças compreender. Se eu pegasse e botasse um exemplo, data show, né? Slides passando ali, ia ser interessante para crianças? Não seria, né, professora? E o adulto a gente já pode diretamente, né? Criança a gente tem que ter
um meio de fazer com que eles entendam Isso, que para eles é mais fácil, né? E para adulto a isso, que gente já pode chame a atenção, né, e que eles consigam interessante. absorver aquilo que a gente está querendo fazer, né, que é justamente transmitir a mensagem que é a prevenção. E aí, com os adultos, eu já não usaria, né, mais a mesma didática, eu não iria usar joguinhos, brincadeirinhas, né, não caberia mais para adultos estar fazendo isso. Então, eu já usaria outros meios. Mas eu usaria termos técnicos, né? Falaria ali de forma mais rebuscada, específica, sim ou não? Termos, eu acredito que para o público ficaria mais difícil deles entenderem, porque pela questão de não ser da área. Acho que Exatamente. falaria mais popularmente, né, professora? Popular. Uhum. Claro que usando da linguagem do local, né? Para que eles entendessem melhor. Isso. Então, eu falaria de forma, né, que esses pais, independente, porque ali tanto pode ter pais que são da área de saúde, né, médicos, enfermeiros, biólogos, psicólogos, seja lá quem for, né, como também pode ser pessoas que nunca nem têm estudado, certo? Isso. Eles são pais, É, não tem nada a ver pais com escolaridade, né? E aí, exatamente. para eu poder orientar esses pais, eu teria que utilizar uma linguagem que fosse acessível a todos, né? Desde o mais escolarizado ao menos. Então, eu precisaria ter esse cuidado. Vamos supor que além de eu trabalhar com as crianças, né, eu preciso trabalhar com os pais, porque os pais que vão preparar o alimento das crianças, né, vão estar educando e tal, mas eu também vou, porque eu estou fazendo esse estudo numa escola, aí eu também vou utilizar os professores. Então, os Sim. professores, né, a gente então já parte do princípio que todos sabem ler. Eu poderia até usar a mesma linguagem com os pais, mas eu também posso usar uma linguagem um pouco, né, mais adequada para falar com profissionais de educação, certo? Certo. E por último, eu coletei meus dados, né, tenho ali meus resultados, concluí minha pesquisa e vou apresentar esse meu trabalho para um congresso específico da área de enfermagem, da área de saúde. Qual é a linguagem que eu vou utilizar? Qual é o formato que eu vou usar para transmitir a mensagem? Vai ser o mesmo que eu usei com as crianças, com os pais? Não, vai ser uma linguagem com termos, porque na nossa área, na área do estudo, né, como vai ser uma apresentação do trabalho para pessoas do mesmo padrão, né, de estudo, lógico, Uhum. usarei os termos, com certeza. Então, agora, né, eu vou poder utilizar termos técnicos, né, específicos para a área. Então, mais uma vez, eu fiz o quê? Através da minha audiência, eu ajustei a forma para transmitir minha mensagem, né, para que a mensagem seja absorvida da forma correta, certo? Sim, Ó, exatamente, sim, certo. então, vamos continuando. E aí, para começar a escrever, é necessário organizar as ideias, né? Por isso é importante fazer um esqueleto do trabalho. Acho que eu tinha falado isso nas primeiras aulas. Então, é importante que vocês façam uma lista do que vocês querem tratar na ordem pela qual querem tratar, certo? Começando a escrever cada sessão só depois que vocês tiverem justamente esse esqueleto, porque aí vocês não ficam perdidos. Lembre-se que um bom trabalho, ele nunca acontece, né? Ele é um produto de um trabalho bem organizado. Então, quanto mais você se organiza, mais fácil vai ser para vocês construírem o trabalho de vocês. Dessa forma, vou utilizar aqui um exemplo. Vamos supor que eu vou fazer uma pesquisa. Deixa eu abrir aqui um arquivo em um Word, porque aí fica mais fácil para vocês estarem entendendo como que eu vou estar fazendo esse meu esqueleto, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Ok, professora. O bebezinho tá falando aí.
Olha aqui. Eita. Tá estudando Aqui, TCC? está estudando, professor. Então, vamos lá. Vamos supor que o meu trabalho, vou botar um tema, tá? Mulheres, não, depressão em mulheres mastectomizadas devido ao câncer de mama. Esse vai ser o título, ou título não, o tema do meu trabalho, certo? Eu vou querer estudar o quê? Mulheres que, devido a terem tido câncer de mama, elas precisaram, como tratamento, fazer a mastectomia. E eu quero verificar as mulheres, a questão da depressão nessas mulheres. Deu para entender? Sim. Ok. Então, vamos construir nosso esqueleto. Para eu fazer esse trabalho, qual é a primeira coisa que eu devo trazer de informação para a minha pesquisa? O estudo, né, de procurar porque a depressão nas mulheres mastectomizadas. Não, calma. A contextualização do meu trabalho é aquela parte inicial da introdução, onde eu vou estar trazendo informações mais gerais até que eu afunilhe aonde eu quero chegar. Então, no meu esqueleto, eu preciso pontuar o que é que eu vou dizer. Primeiro eu vou falar sobre isso, depois sobre isso, depois sobre isso, até chegar à justificativa, pergunta, hipótese e objetivos. E aí, eu começo o meu trabalho falando sobre o quê? Sobre o câncer, né, professora? Sobre o câncer, justamente. Então, primeiro, eu preciso conceituar, né, trazer informação sobre o que é câncer, porque pelo câncer foi que gerou, né, todo o resto aí de informações do meu trabalho. Então, eu vou trazer, depois do câncer, eu vou trazer o quê? Eu falo sobre o quê A agora? mastectomização, né? Ah, o quê? A mastectomização foi mastectomizada Não, depois do ainda não. câncer. Ainda não. Então, vamos lá. A A depressão, gente então, tem só câncer de mama ou existem outros tipos de câncer? muitos outros. Muitos outros. Então, eu trago informações sobre os tipos de câncer, certo? Então, à medida que eu trago informações sobre câncer, eu vou trazendo conceitos, né? Quais as maiores incidências, e aí já vou trazendo aqui para os tipos de câncer. Dentro dos tipos de câncer, os principais, né? Vai estar o câncer de mama, e aí eu trago incidências também, dados, e aí eu falo sobre o que agora? Justamente sobre o câncer de mama. Veja que uma informação vai trazendo para o parágrafo seguinte. Então, eu falo sobre câncer, o câncer vai me trazer sobre os tipos de câncer, os tipos de câncer me traz sobre o câncer de mama, que é o que eu quero estudar. E agora, eu falo sobre o quê? Sobre a mastectomização, né? Mastectomia. Quase. Agora eu Então, falo sobre tratamentos. A mastectomia não é um tipo de tratamento, que é a cirurgia? Mas não existe quimioterapia, radioterapia, né? Não tem outras coisas. Então, eu falo sobre os tipos de tratamento, da mesma forma como eu falei sobre os tipos de câncer. Eu falo sobre os tipos de câncer, dentre eles vai ter o câncer de mama. Então, eu falo sobre os tratamentos, dentre eles vai ter o quê? A mastectomia. a mastectomia. Aí agora já foi outro parágrafo mais específico sobre mastectomia. E aí, com isso, eu trago uma informação relacionada a pessoas, né, que fazem esse procedimento que desenvolvem depressão. Com isso, eu tenho condições de
fazer a minha justificativa. Então, justifica-se essa pesquisa devido... Eu não vou ter trazido um monte de informações e de dados aqui na minha contextualização, então agora eu trago a minha justificativa. Justifica-se essa pesquisa, uma vez que o câncer de mama é um dos principais cânceres, né, que atinge as mulheres, né? No caso, a gente pode usar nós, porque não se usa primeira pessoa nem do singular nem do plural. Então, é um dos principais cânceres que atinge as mulheres, sendo a mastectomia, né, um processo cirúrgico que afeta muito as mulheres no sentido da sua autoestima, fazendo com que muitas desenvolvam depressão. Viu como uma coisa levou para outra e eu facilmente consegui desenvolver a minha justificativa? Sim, professor, é só parar para pensar direitinho que sai tudo, né? Exatamente. Agora, viu que eu só consegui fazer isso porque eu estou seguindo uma sequência lógica? Viu como fluiu Sim, muito mais fácil? Se eu sim. tivesse colocado as informações, vou falar primeiro depressão, depois tratamento, depois câncer de mama, fica uma bagunça até para quem está lendo. Suas ideias não conseguem se encaixar. Agora, no momento que eu paro, e não é uma perda de tempo, pelo contrário, você está ganhando tempo quando você faz isso aqui, que é o esqueleto do seu trabalho. Porque você vai ver que vai ficar muito mais fluido, muito mais fácil de desenvolver. Depois da Sim. justificativa vem o quê? A minha pergunta norteadora. Uma pergunta norteadora. Você não já trouxe as informações, não já justificou, né, a importância do seu trabalho? Então, a pergunta, por exemplo, poderia ser: por que mulheres mastectomizadas devido ao câncer de mama desenvolvem depressão? Sim, Certo? Ficou fácil? certo. Ficou Aí fácil, agora professor. a gente tem a nossa hipótese. Lembre-se, a hipótese é o que você acha. Então, você pode achar que dentro, né, do que leva as mulheres a desenvolverem depressão é a questão das mamas, né, refletirem muito a feminilidade da mulher. Com isso, ela tem a sua autoestima afetada. E também, lembre-se que a gente pode ter hipóteses múltiplas, né? E também devido ao abandono, muitas vezes, que acontece dos seus parceiros, onde as mulheres, quando são diagnosticadas com câncer de mama e precisam passar pelo procedimento cirúrgico, os seus respectivos parceiros, né, se separam, abandonam ali aquelas mulheres, fazendo com que elas acabem, né, desenvolvendo depressão. Aí vem o objetivo. Qual seria o objetivo da pesquisa? Por exemplo, objetivo geral é conhecer os principais motivos que levam as mulheres a desenvolverem depressão, né, devido a terem sido mastectomizadas por causa do câncer de mama. Objetivos específicos, criar um perfil, né, dessas mulheres. Por quê? E aí eu pergunto para você, o porquê que é importante, dentro da área da saúde, a gente criar perfis sobre alguns aspectos? No caso aqui, sobre a questão da depressão, né, nessas mulheres mastectomizadas. O que é que você acha? O perfil, né, professora? Por que é importante criar perfis? Porque vai depender da situação de cada mulher, né? De cada pessoa que passou por isso. Tá, mas na área de É, saúde, por que que é importante?
Hein? professora, eu estou perdida aqui um pouco. Então, vamos lá. Dentro da área de saúde, conhecer perfis vão ser fundamentais para algumas atuações da saúde, certo? Na promoção e prevenção de doenças, por exemplo. Vamos lá. Eu sei não, né? Vamos supor aqui no trabalho, né? Vamos supor que eu coletei meus dados, tudinho, e aí eu, através da minha pesquisa, eu fiquei sabendo que as principais mulheres que desenvolvem depressão nessa situação aqui, né, que a gente está estudando, são mulheres que eram casadas, né, quando fizeram o procedimento, na idade entre, vamos supor, 35 a 45 anos, sem filhos, com classe social, sei lá, B, C, tô chutando, tá? Tô dando um exemplo. Então, para que serve Sim. isso? Isso serve para mulheres que estão com câncer de mama, que vão precisar passar pelo procedimento de mastectomia, que tiverem esse perfil, elas precisam de uma atenção maior, tá? Um apoio psicológico maior. Por quê? Porque ela está dentro daquele perfil que tem maior chance de desenvolver depressão. Certo? Sim, sim. Pronto. Então, dei esse exemplo aqui, mas em várias outras circunstâncias, né, são aplicados também essa questão do conhecimento de certos perfis para, né, minimizar alguma situação. Por exemplo, um outro exemplo, né? A gente sabe que homens jovens, principalmente, eles têm mais chances de sofrer acidente veicular, né? De carro, de moto, ocasionando ali a morte, amputações, paralisias, né? Certo? Por favor. Certo. Então, com isso, por exemplo, as empresas de seguro cobram mais caro para pessoas que têm aquele perfil, né? Então, no caso de mulheres, nós mulheres temos um seguro veicular mais barato do que de homens. Por quê? Porque homens trazem mais prejuízo. Certo? Certo. Entendi. Então, continuando. Comece a escrever, tá? Vocês, na verdade, já devem, né, ter começado a escrita de vocês já há bastante tempo, mas utilizem agora as dicas dessa aula para organizar melhor as ideias de vocês, tá? Prepare-se para escrever, reescrever, apagar, rasgar, escrever de novo. Isso é natural, faz parte do processo criativo. Acho estranho se você escreveu ali trabalho todo só uma vez, não precisou de modificação. Então, tem algo errado, tá? E aí vem uma dica, né? Se você fica entalado durante a escrita, ou seja, você tá ali querendo achar uma palavra, né? Você, ou então você ficou cansado demais, né? Às vezes a gente sabe que o cansaço psicológico, às vezes é maior, né? Assim, afeta a gente mais do que o físico. Então, se você ficou ali barrado porque você está cansado demais, você não está raciocinando mais nada, então abandone ali um pouco, né? Vá relaxar durante alguns minutos, algumas horas, e depois você volta para tentar, Professor, construir. parando tá ficando mudo de vez em quando a reunião. Passa uns 3, 5 segundos. Não ouvi Oi, nada. tá conseguindo ouvir? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Deixa eu trocar aqui de microfone, só um segundo. A menina disse na minha bolsa. Eu deixei ela, veio. Ó, procurando rede. É eu ou é lá? É pelo Google Meet. Quem iniciou a gravação?
está gravando a aula? Ela está fazendo aula, professora. Pega a água dele aí, Sara. Dá banho nele. Ninguém fala nada. Espera aí que eu estou mudando de microfone. Tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? Jane Cleide? Bom, vou continuar, vamos ver se dá certo. Cadê? Só um minuto. Continuando, então, a respeito aqui da nossa escrita, tá? Então, vamos lá, continuando. Continuando, eu acho que agora vai ficar ok. Deixa eu só mudar aqui o microfone. Pronto, vamos continuar agora. Então, quando a gente está preso, né, vamos dizer assim, a uma situação onde você está construindo o seu trabalho e aí você precisa, você está muito cansado, né, psiquicamente falando, né, seu psicológico está ali, você está com o cansaço mental muito grande, você trabalhou muito e tal. Às vezes isso é muito pior do que o cansaço físico. E aí, o que é que acontece? Você vai fazer seu trabalho e vai ter hora que você vai ficar empacado. Você não vai sair dali, não vai conseguir raciocinar mais sobre o trabalho. Então, pare, relaxe um pouco, questões de minutos, horas, dependendo do horário. Vá dormir e retorne no dia seguinte, tá? Às vezes você pode até dormir e acordar um pouco mais cedo para voltar a fazer ali o trabalho. Você vai ver que você vai conseguir, né, render muito mais do que passar ali meia hora, 1 hora, 2 horas tentando fazer e não conseguir escrever mais nenhuma frase, porque você está muito cansado. Agora, se isso acontece de novo no dia seguinte, então considere mudar de profissão, porque na verdade, né, você está querendo arrumar uma desculpa para não fazer o trabalho, certo? Outra dica é, se lhe falta a palavra, ou seja, você está escrevendo e você empacou ali, eita, qual é essa palavra aqui e tal? Então, escreva um espaçozinho, escreva XXX, interrogações, escreva algo ali que sinalize que está faltando algo, como eu coloquei aqui, né, no exemplo, certo? Porque dessa forma vocês vão conseguir, quando fizer uma leitura novamente, vocês vão ver que vai voltar ali as informações.
Então, escrever é parte integrante do processo de investigação, não é qualquer coisa que se faz nos tempos livres. Então, vocês precisam, né, se organizar, né? Vocês precisam realmente se dedicar para a construção do trabalho de vocês. Caso contrário, vocês não vão obter resultado positivo, né? Então, não é algo, passou a semana todinha, não pegou no trabalho, foi para balada, né, foi para farra, ficou maratonando série, da sexta para o sábado, quando foi no domingo, acordou meio-dia, já foi almoçar, né? Nem tomou café. E aí vai assistir televisão, aí tá passando só aqueles programas chatos, aí você diz, eita, eu tenho um TCC para fazer. Então não é assim, né, gente? Vocês têm que levar a sério se vocês quiserem ter um resultado positivo ao final. Então, trabalhe com datas e metas, por isso que é importante, né, se ter aí o conhecimento relacionado a cronograma e colocar em prática, né, que é a questão do planejamento. E descubra qual é o período a qual vocês são mais eficientes para escrever. Então, quanto mais vocês souberem, né, vamos dizer assim, o seu próprio perfil, quanto mais vocês se identificarem, eu rendo mais de manhã, eu rendo mais à tarde, à noite, de madrugada. Quando possível, você puder escolher, né, aquele horário para você se dedicar aos seus estudos do TCC, melhor para vocês, certo? Levem em consideração isso, porque, lógico, como eu falei, lógico, quando possível, né? Se está no seu horário de trabalho, que é o horário que você rende mais, não tem como você estar pegando o TCC. Mas aí tem um final de semana, utilize, né, o sábado, o domingo, para você render ali. E coloquem, como vocês têm as disciplinas nos horários, coloquem ali 1, 2 horários para que vocês se dediquem à construção do trabalho de vocês também. Vocês vão ver que isso vai ajudar muito. Volte a ler tudo alguns dias depois de terminar o trabalho, né? Ficará surpreendido com as burradas que escreveu, mas também com as ideias brilhantes que teve. O que é que acontece, né? Vocês vão ter que entregar o trabalho agora em novembro. E aí, muitos de vocês, a maioria, se não todos, né? O que é que vai acontecer? Vai passar dezembro, janeiro, até fevereiro, quando retornam as aulas, sem nem olhar mais para o trabalho. O que eu não aconselho que vocês façam. Então, nas férias, utilize pelo menos um dia na semana para você ir dando uma olhada no trabalho de vocês. E se o trabalho é bibliográfico, melhor ainda que vocês já podem estar adiantando os resultados e discussões, e aí fica, né, no próximo semestre muito mais tranquilo para concluir o trabalho de vocês, né? Porque durante as férias não vai ter estágio. E aí é menos, não vão ter outras disciplinas que vocês estejam cursando, e aí é menos obrigações para vocês, vocês podem se dedicar mais ao TCC. E aí, como eu disse, né, quando passa muito tempo, às vezes não precisa nem ser tanto tempo, né, como agora de novembro a fevereiro, mas às vezes um mês, 2 semanas, que você, né, vamos supor, pelo menos dezembro eu vou pegar, a partir do dia 15, eu vou pegar para eu tirar férias do TCC, em janeiro eu volto, mas realmente volte, né, leva a sério. E aí, quando você voltar e você lê com calma, com atenção o seu trabalho, você vai verificar que muitas vezes você, né, vai, caramba, olha o que eu escrevi, que massa. Ou então, meu Deus, olha a besteira que eu escrevi aqui, né? E aí tem tempo ainda para refazer e ajustar isso. Passe o seu trabalho para colegas, mas não para amigos. O que isso significa? Muitas vezes, pessoal, a gente passa o trabalho, né, para uma outra pessoa dar uma olhada, e o que é que acontece? Este trabalho, ele passa, esse trabalho, o seu amigo ali, amigo está entre aspas, por quê? É aquela pessoa que só quer te agradar, é aquela pessoa que não vai te falar a verdade, né? Se o trabalho tiver ruim, ela não vai dizer para você, teu trabalho tá ruim, tá precisando ajustar isso aqui. Vai ser só aquela pessoa que quer passar a mão na tua cabeça e mentir para você, né? Ai, tá lindo, tá maravilhoso, para você não ficar frustrado. Não, gente, isso não é amigo, né? Amigo é aquele que realmente vai dizer a verdade. Ó, esse parágrafo aqui eu não entendi nada do que você falou. Ou então, tô vendo que isso aqui você pode ir por esse caminho.
dar alguma sugestão também, ou então dizer, ó, tá com muito erro de português, de concordância, certo? Então, passe o seu trabalho realmente para pessoas que vão ser sinceras com você e vai ajustar, caso seja necessário ali, dando algumas dicas. Considere todas as sugestões, tá? Então, se você passou o trabalho para uma pessoa que não é da área, e aí você acha, aquela pessoa não entendeu o meu trabalho porque ela não é da área. Não, é porque seu trabalho está mal escrito. Porque mesmo que ela não fosse da área, ela deveria entender alguma coisa, certo? Ela pode não compreender partes mais técnicas, específicas, que precisam de conhecimentos prévios, mas a questão do geral do seu trabalho, ela deve assimilar. Então, mesmo aquelas sugestões, né, que pareçam não fazer sentido, devem ser pensadas, pois podem ser um sinal de alerta para um problema de clareza no seu trabalho. Tá? Então, lembre-se de ser claro e objetivo. Deixe de querer estar enrolando, né, enchendo linguiça ali, porque isso só vai prejudicar a sua escrita. E a palavra-chave, justamente, para a construção de um trabalho é clareza, tá? Como eu disse, seja claro e objetivo no que você quer dizer. O melhor texto é aquele que diz mais com menos palavras, certo? Não estrague meses de trabalho com uma má escrita. E aí você pode estar pensando, professora, mas eu fiz como é que chama? Mas eu li um monte de artigos, eu li 100 artigos. Tá, tudo bem, parabéns, não fez mais que sua obrigação. Mas não é porque você leu 100 artigos que os 100 artigos vai estar no seu trabalho, tá? Então você não precisa, você pode estar pensando, eu tenho a obrigação de colocar uma citação no meu trabalho se eu li algum trabalho. Não, você justamente, através de uma leitura criteriosa, né, com análise crítica, você vai estar avaliando se aquele artigo é ou não interessante, né? Se tem alguma parte ali que possa estar contribuindo com a sua pesquisa. Então, não escreva nada que não seja relevante para a questão central a ser analisada. Como eu disse, sejam claros e objetivos, deixem de enrolar, né? Como a gente conhece aqui, a menor distância entre dois pontos é uma reta, então deixem de embromar ali, porque isso só vai comprometer o trabalho de vocês. Então, dentro da introdução, o que é que a gente vai ter, né? A gente já falou um pouco quando a gente estava discutindo agora sobre a questão do esqueleto, certo? E da mesma forma que a gente fez um esqueleto para a introdução, a gente faz para a metodologia e faz para resultado de discussão também, ok? Então, na introdução, vocês devem estar trazendo qual é o assunto que vocês vão abordar, né? Como eu falei, alguns conceitos gerais, informações que vão fazer com que vocês vão afunilando até chegar no que vocês querem. Vocês vão trazer através da literatura, né? O que é que se sabe sobre o assunto? Vocês, como eu disse antes, vocês vão trazer dados, incidências, informações referentes àquele conteúdo que vocês estão abordando. Mas também deve falar o que não se sabe. Tá? É importante, dependendo do estudo que você esteja trabalhando, trazer esse tipo de informação também. E aí, lembrando, né, trazer justificativa, pergunta, hipótese e chegar nos objetivos, né, que vocês vão responder o que não se sabe, né, trazendo uma pergunta específica a que se tenta responder através da pergunta norteadora. A pergunta norteadora vai dar um direcionamento para o objetivo de vocês. Então, diga aos leitores por que razão realizou o estudo, né? Clarificando o que é que o seu trabalho vai estar adicionando no contexto geral, a nível social e científico, convencendo os leitores da relevância do seu trabalho. E isso, né, a gente traz na justificativa. E seja sempre claro e objetivo, né? Cuidado quando vocês utilizarem abreviações, certo? Siglas, abreviações, lembrando que a primeira vez que você vai utilizar essa informação, ela deve ser o nome completo. Um exemplo, você vai falar sobre UTI. Então, a primeira vez que você for falar sobre isso, você vai colocar unidade de terapia intensiva e entre parênteses vocês escrevem UTI. A segunda vez que vocês forem falar sobre isso, aí vocês vão ter que optar. Ou vão utilizar só, a partir de agora, unidade de terapia intensiva,
ou vocês vão usar só o TI. Não é mais para ficar alternando e nem colocando os dois, certo? Só na primeira vez que vocês usarem, vocês vão falar unidade de terapia intensiva, UTI, entre parênteses, e aí na segunda, ou utiliza um ou utiliza o outro. E aí, né, trazendo dentro da introdução a técnica do funil, lembrando aqui que a gente vai ter, né, uma afirmação muito geral, afunilando para o assunto que vocês querem estudar. Lembrando que isso, né, é apoiado por referências bibliográficas. A parte de contextualização do trabalho de vocês, obrigatoriamente, deve vir, né, com citações. E afunilando até chegar nos objetivos de vocês. Então, um resumo da introdução seria trazer uma afirmação geral, né, com uma contextualização sobre aquela temática, trazendo o que se sabe, o que não se sabe, que vai dar subsídio para que vocês construam a justificativa, a pergunta norteadora que vai gerar a hipótese de vocês, até chegar nos objetivos, que como será testada a hipótese é a metodologia, como que vocês vão coletar os dados de vocês. Então, tome nota, não confie na sua memória. Tome notas e referencie-se. O que é que acontece muitas vezes, pessoal? Vocês acabam fazendo o trabalho, né, fazendo algumas anotações em papéis aleatórios, né, em folhas soltas, sem uma organização, sem colocar, né, a referência de onde você tirou aquela informação. E isso, o que é que vai acontecer? Vai causar um problema para você posteriormente, né? Primeiro que você não teve uma organização no sentido dos papéis, né? Então, é para tomar nota, é para fazer as anotações, sim, mas faça isso de forma organizada, né? Por exemplo, tenha um caderno, né, ou um arquivo no computador, onde você vai fazendo ali suas anotações. E nessas anotações é preciso você colocar de onde aquela informação foi retirada. Qual artigo, qual livro, preferencialmente ali coloque a página, porque isso vai ajudar se você precisar recorrer novamente àquele trabalho. E isso é importante por quê? Porque a nossa memória nos prega peças, né? A não ser que você tivesse uma memória fotográfica, que não é o caso de nenhum de nós, né? Então, vocês só em pensar, você lembrar, no artigo que eu li há 10 dias, na página 15, no parágrafo 3, diz isso, isso e isso. Infelizmente, a gente não é dotado, né, com essa bênção aí para isso. Mas, então, a gente precisa buscar outras alternativas para tentar, né, minimizar isso, que é justamente fazer as anotações e referencie essas anotações, tá? Referencie, 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 referencie sempre. Não queira cometer plágio. No momento que você pega uma informação, coloca no seu trabalho e você não diz de onde aquela informação saiu, você está fazendo um plágio. E lembrando que plágio é crime. O menor dos problemas de um plágio é uma reprovação. Então, as notas elas vão ser auxiliares da memória de vocês, né? Vai ajudar ali quando vocês precisarem recorrer àquela informação. E aí, tirar nota, né? Fazer essas anotações vai ajudar vocês a sumarizar ideias e argumentos, ou seja, organizar aquelas informações para que vocês construam o trabalho, selecionar pontos importantes. Então, você vai ter, né, condições de observar melhor durante a leitura se aquela informação será ou não importante para o seu trabalho. Vai fazer com que vocês entendam a interpretar a fonte de informação, e aí com isso também vocês vão conseguir absorver melhor o que está sendo lido e posteriormente colocar isso no trabalho. E quando se deve fazer isso? Sempre, né, gente? Sempre vocês devem fazer anotações e, obrigatoriamente, referenciar elas, para que isso não venha a causar uma dor de cabeça para vocês depois. Então, referencie a origem das notas, ou seja, o autor, ano, data de publicação, né, se foi um artigo, a revista científica onde foi publicado, né, e informações referentes àquela aquela fonte, né, de informação que você está retirando, seja artigo, livro, seja lá qual for.
E dentro da introdução, mantenha ela curta, né? Lembre-se deixando ela clara e objetiva. E aí aquilo que eu já falei antes, né? Ah, você fez uma grande pesquisa bibliográfica, então acha que tem que colocar tudo ali. Não, né? Então você pode ficar tentado a escrever uma introdução longa. Cuidado. Em vez de você estar impressionando os leitores, você está aborrecendo o leitor. Aquela pessoa que está lendo já está de saco cheio de estar lendo o seu trabalho, e olha porque está no início. E isso não é bom, né? Principalmente quando você está passando por um processo avaliativo, né? Se alguém vai avaliar o seu trabalho, vai te dar uma nota, e o trabalho que você está construindo, né, está com essas características que estão prejudicando o seu trabalho, isso vai refletir na sua nota. Então, tenha certeza que menciona trabalhos anteriores, né? Antes de começar o estudo, os autores devem estudar o que foi feito, né? E aí, o que é que eu escrevi sobre leituras? Lê, 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 lê e lê mais, tá? Lê bastante para que vocês tenham uma base. Se você não viu os autores que falam, né, sobre aquela temática, que estudam aquela temática, então, sua pesquisa pode estar incompleta. Como é que você está fazendo um trabalho sobre determinado tema e você não cita os principais trabalhos daquela área? Leia-os, ouça-os em conferências, né? Participe de eventos científicos, né? Jornada, encontro, congresso, seja lá qual o nome que for, faça com que sua participação te ajude. Então, no momento que você está participando desses eventos, você está tendo atualizações sobre determinados temas. E isso é fundamental para cada uma das áreas de atuação que vocês vão ter futuramente. E procure revisões recentes sobre o assunto, né? O ideal é que vocês utilizem publicações, né, dos últimos 5 anos, certo? Se o tema que você escolheu tem pouca publicação nos últimos 5 anos, aí você utiliza os próximos 10, tá? E assim por diante. E aí você terminou a introdução, né, indicando o porquê do seu trabalho, e agora é necessário vocês dizerem como que vocês vão fazer o trabalho, né, que no caso é a metodologia, que a gente já viu várias situações que precisam ser observadas dentro da metodologia, e aqui vamos ser mais objetivos em relação a ela. Então, nesta sessão, você deve descrever como foi feito o trabalho, de forma que outros possam replicar, ou seja, que outras pessoas possam repetir aquele seu estudo, né? Faça uma listagem de aspectos que queiram ver tratados nos materiais e métodos, ou seja, um esqueleto da metodologia, como eu tinha falado anteriormente. Não é só na introdução que a gente vai fazer o esqueleto. Metodologia e resto da discussão também a gente deve pontuar e depois, né, ir escrevendo, tá? Isso ajuda vocês a estarem organizando as ideias. E aí, se aplicam técnicas já amplamente descritas, então deve-se optar por referir simplesmente esse trabalho. Como assim? Você não está criando uma técnica nova, você está utilizando uma técnica que já existe para usar no seu trabalho. Então, no lugar de você descrever aquela técnica inteira, né, enchendo linguiça ali no seu trabalho, você vai simplesmente citar que você está utilizando o método de fulano, como tem aqui no exemplo. A proteína em solução foi medida segundo a técnica de precipitação de Bolta em 1958. No meu trabalho aqui, eu não vou descrever, detalhar, colocar toda a técnica de Bolten, certo? Eu vou simplesmente deixar assim, que eu usei a técnica dele. Quem quiser saber como é essa técnica, aí busca o trabalho dele, ok? Espero que estejam entendendo. Agora, se eu estou utilizando a técnica de Bolten, só que eu observei que, né, a técnica dele foi descrita em 1958, faz muito tempo, né? Houve muito avanço na tecnologia, muito avanço em diversos aspectos. Então, pode ser que aquela técnica precise ser, vamos dizer assim, modificada, né? Ela precise de um ajuste.
E aí, se a gente, né, se existem técnicas, né, como a que eu falei, a de Bolton, se existir modificações naquela técnica, eu preciso indicar aonde que eu fiz a modificação ali no meu trabalho, diante da técnica de Bolton que eu utilizei. Então, no exemplo, né, o início continua o mesmo, a proteína em solução foi medida segundo a técnica de precipitação de Bolton em 58, aí é onde vem a parte onde eu preciso esclarecer o que eu fiz. Modificada, e aí eu preciso dizer onde houve a modificação e o porquê. Então, ela foi modificada com o pH ajustado para 4,5 em vez de 4,7. 4,7 era o que tinha na técnica de Bolton. 4,5 foi o que eu utilizei aqui, que eu identifiquei que era melhor. Por quê? De forma a corrigir interferências causadas por lipídios de elevado peso molecular. Se isso fui eu que fiz, coloco o ponto aqui. Se isso foi uma outra pessoa que fez, no caso, eu estou usando a técnica de Bolton, que foi modificada por Joanes 2005. Isso pode acontecer também. Então, eu estou utilizando uma técnica que já foi ajustada por outro pesquisador. E aí eu faço, né, essas informações aqui na minha pesquisa. Descreva em detalhes qualquer nova tecnologia. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque se você não descreve em detalhes, se faltou uma informaçãozinha ali, aquela informação pode ser crucial para que outras pessoas possam replicar o seu trabalho e, consequentemente, né, alcançar os mesmos resultados. E aí, se você não fez isso na sua metodologia, quando as pessoas forem tentar replicar, elas vão dizer que você é uma fraude, que você forjou os resultados, né? Porque todas as pessoas que estão tentando fazer o seu método não estão alcançando os mesmos resultados. E, na verdade, era apenas, né, falta de informação ali na sua publicação. Uma metodologia errada vai ser a principal razão para rejeição de artigos em revistas e arguições de banca examinadora. Aí vocês vão passar por uma banca, né, de professores que irão avaliar o trabalho de vocês. E se a metodologia não tiver condizente com o objetivo do seu trabalho, já era. Então, lembrem-se, o trabalho de vocês vai ter uma pergunta norteadora, que é a pergunta que vai dar direcionamento ao trabalho de vocês, e vocês vão construir os objetivos do trabalho justamente para tentar responder essa pergunta. Só que a coleta de dados, ou seja, a metodologia, ela tem que estar de acordo para que vocês consigam, através da metodologia, alcançar os objetivos. Se você diz, por exemplo, que você vai fazer no seu objetivo, identificar, por exemplo, como os profissionais de saúde da Paraíba estão reagindo diante dos efeitos, né, das características pós-Covid, né, em relação a novas doenças que estão se desenvolvendo, né, pela pessoa ter Covid. E aí você vai analisar em 3 hospitais. Você quer saber o perfil dos profissionais, ou então dos profissionais de saúde dos hospitais públicos daqui da Paraíba. E aí, na metodologia, você diz que você vai fazer uma pesquisa bibliográfica. Não tem como, certo? Você precisa fazer uma pesquisa de campo, né? Vendo aí esses profissionais. Então, veja que não existe coerência entre o objetivo do trabalho e a metodologia. E eles dois precisam estar unidos para que o trabalho siga, né, correto. Então, uma metodologia errada é a principal motivo que leva, né, à perda de pontuação ou mesmo a uma reprovação. Se a metodologia usada para responder à questão levantada na introdução estiver errada, que foi o que eu estava explicando agora há pouco, não há salvação possível para o trabalho. Né? Por quê? Porque você colocou uma metodologia no seu trabalho onde nunca iria alcançar o objetivo. Aí já disse como fez o trabalho, agora mostra o que encontrou. Então, a gente já viu a introdução,
Já viu a metodologia, que é como vocês iriam coletar os dados, e agora resultado e discussão, que é onde vocês vão falar o que vocês vão encontrar. Lembrando que resultado e discussão é apenas para TCC 2, mas agora na disciplina TCC 1 eu ensino vocês a fazer o trabalho do início ao fim. Então, no resultado de discussão, o que é que a gente vai colocar, né, ali nos resultados? Vocês vão responder à pergunta, o que é que foi encontrado? O que é que eu encontrei com a minha pesquisa? Né? Quais foram os resultados que a minha pesquisa trouxe? E aí, lógico, obrigatoriamente, você precisa interpretar aqueles resultados. Né? Não é só jogar ali um monte de informação, de números, de dados, seja lá o que for, de tabelas, gráficos. Não é só jogar ali no trabalho. Você tem que saber o que aqueles resultados significam. E aí a sessão vai ser, portanto, composta por palavras, né, onde você vai estar contando uma história, interpretando aqueles resultados. Vocês podem estar utilizando tabelas, né, gráficos, figuras, lembrando sempre de se destacar os principais resultados e trazendo uma estatística para dar apoio ali às afirmações, né, que vocês vão estar tendo com os resultados apresentados. Lembrando que tabela vai vir no trabalho como tabela, quadro vem como quadro, gráficos e figuras vão vir como figuras, certo? Vai vir sinalizado como figura. Então, se eu tiver uma foto, um gráfico, um desenho, é tudo figura. Outra coisa, quando eu tiver qualquer um desses tabelas, quadros, figuras, eu vou ter que ter uma chamada no texto antes daquele gráfico, figura ou tabela aparecer, certo? Então, um exemplo, ele pode vir no próprio texto, né, onde o texto explica sobre ele, de acordo com a figura 1, é possível observar isso, isso e isso. Aí embaixo você coloca ali a figura, um gráfico ou uma figura, né? Mas na legenda vai ser figura. A legenda da figura, vem a figura, aí vem a legenda embaixo. Figura 1, figura 2, figura 3, né? Seguindo a sequência das figuras. Aí vem a legenda e vem a fonte. Se foi você que criou, né, aquela informação ali, aquela figura, então é dados do autor, então dados da pesquisa. Se for quadro ou tabela, a legenda vem em cima e a fonte sempre vai vir embaixo em qualquer uma das três situações, figura, quadro, tabela. Qual a diferença de quadro para tabelas? Tabelas, elas vão ser abertas, né, lateralmente, e as tabelas vão trazer informações referentes a números. Já os quadros vão estar trazendo textos e ela é toda fechada. Você refere nos resultados, né, as coisas mais importantes que vocês encontraram e vai estar sintetizando isso em figuras e tabelas, né? Você comenta os resultados com a ajuda da estatística. Isso é extremamente importante, gente, porque é a estatística que vai dizer se realmente aquilo aconteceu ou não, tá? Só para usar como exemplo, teve um trabalho de uns alunos que eles queriam avaliar a questão de espermatozoides caprinos, né? Para inseminação artificial. E aí eles estavam analisando se não me engano, era com a enzima A, não lembro agora exatamente o que era, se ia ajudar, né, na questão de reativar aqueles espermatozoides depois do congelamento. E aí, nos gráficos que eles fizeram, tinha uma pequena variação ali, né, indicando que poderia levar uma pessoa que não compreende como interpretar os dados, poderia levar a pessoa a dizer que aquele aumento significava que a coenzima A realmente era efetiva no aumento da atividade ali dos espermatozoides caprinos. Só que aí, na verdade, quando foi colocado na estatística, a estatística mostrou, quer dizer, que aquele resultado era insignificante, ou seja, não houve
diferença significativa entre as pessoas, ou entre os espermatozoides que foram, né, ativados com coenzima A e os que não foram. E aí, né, eles chegaram na conclusão deles, baseado na estatística. Então, a estatística vai ajudar vocês ali a estar interpretando os resultados de vocês. E aí, só para relembrar a estrutura de um artigo, né, o porquê do trabalho a gente traz na introdução, o que fiz e como fiz na metodologia, o que encontrei nos resultados e o significado do que eu encontrei é a discussão que vai estar contendo o argumento para a hipótese de vocês, ou seja, através dos resultados de discussões, vocês vão verificar se a hipótese foi ou não aceita. No caso desse estudo que eu estava falando anteriormente, os alunos achavam que o trabalho deles tinha ido por água abaixo, porque a hipótese era de que a coenzima A realmente iria ativar. Só que eles viram, né, com os resultados que não tinha influência. E aí eles ficaram desesperados, né? E eu disse, não, calma, gente, o que vocês encontraram é um resultado. Né? A hipótese não foi aceita, mas isso não tem problema nenhum. Se obrigatoriamente a hipótese tivesse que ser aceita, né, aí não tinha pesquisa, né? Já era conclusão, como eu costumo falar para vocês. Então, eles conseguiram, sim, um resultado válido, né, que através dos testes da pesquisa que eles fizeram, conseguiram identificar, certinho? Então, 2 passos importantes, né, dentro do resultado de discussão. Um é interpretar os seus resultados, como eu já falei. Não é só jogar a informação ali, vocês precisam dizer o que é que aqueles resultados significam. E 2, comparar os seus resultados com a literatura. Então, o que é que outros autores falam sobre aquele mesmo tema, né? Está de acordo com o seu trabalho? Está contradizendo o seu trabalho? Se está contradizendo, avalie ali o que é que tem, né, de característica que pode ter dado um resultado oposto ao seu. Se são pesquisas de campo, né, então é mais fácil de avaliar. No caso, se o seu trabalho, né, é bibliográfico, então você vai ter que trazer muita literatura trazendo, né, diversas perspectivas e sair discutindo por que no estudo X deu esse resultado, no estudo Y deu aquele outro. Enumere numa frase os resultados que encontrou com o seu trabalho. Você pode até estar relembrando a hipótese, dizendo se foi ou não aceita. Né? Interprete os seus resultados em função das questões levantadas na introdução. Os seus resultados apoiam a sua hipótese? Os dados respondem à questão do artigo? Então, de acordo com os seus resultados, você tem que estar fazendo essa análise, ok? Compare os seus resultados com a literatura. Seus dados estão de acordo com os outros que já foram publicados? E avalie evidências contraditórias. Conclusões opostas às suas também devem ser citadas. Como eu falei anteriormente, você deve estar utilizando artigos que têm os resultados semelhantes aos seus, mas também, se tiver resultados com conclusões opostas, você também deve estar discutindo, trazendo ali no seu trabalho. Então, no resultado de discussão, a gente vai desafunilar. Né? As suas conclusões com o trabalho em particular podem ser generalizadas? Lembra que eu fiz essa pergunta lá no primeiro dia de aula, se a gente podia generalizar ou não as conclusões? No seu trabalho, a gente pode ou não? Quais foram as implicações do seu estudo? O que é que você recomenda, né, para que novas pesquisas sejam realizadas dentro daquela área? Não é só jogar, nova pesquisa precisa ser realizada. Não, né? Isso aí todo mundo já sabe. Ciência, ela sempre vai precisar de novas pesquisas. Então, quais são as recomendações e quais são as conclusões do seu trabalho? Faça uma lista do que você quer dizer, né, na discussão. Como eu falei, faça ali um esqueleto e vá pontuando pontos importantes que você precisa colocar na sua pesquisa, até para que você tenha um direcionamento para responder os seus objetivos. Não use a seção para indicar a deficiência de outros trabalhos, a não ser que esse seja o foco do seu, né, o seu objetivo. Mas como eu sei que não são, né, os objetivos dos trabalhos de vocês, então se foque na limitação do seu próprio trabalho, porque apontar o dedo no outro, né, nos erros dos outros é fácil, mas o seu está tão perfeito assim, né, então façam essa reflexão. Discuta os principais problemas que teve com a metodologia, caso tenha acontecido algum problema, tá? Vamos supor, você
ia desenvolver um trabalho, você desenvolveu um trabalho onde você ia coletar em 5 unidades de saúde durante 4 meses. Cada unidade é independente da outra, né? E cada mês também não dependia do resultado do mês anterior das outras unidades, certo? E aí vamos supor que no primeiro e no segundo mês você coletou dados de 5 unidades. Só que aí quando foi no terceiro e quarto mês, 2 unidades fecharam. E aí você só tem nesses 2 meses, os últimos, informações das 3 últimas unidades. E aí, se você não coloca isso no seu trabalho, né, que houve um problema onde 2 unidades foram fechadas durante o estudo, e os dados referentes aos 2 primeiros meses são das 5 unidades, e os dados dos 2 últimos meses apenas de 3. Então, se você não especifica isso, quando a pessoa vai estudar, né, vai ler seu trabalho e verifica ali que tem momento que você fala em 3 unidades, tem momento que você fala em 5, a pessoa vai ficar... Essa pessoa está doida, né? Não está sabendo o que está querendo dizer. Então, vocês precisam dizer se houve ou não um problema, especificando, né, ali sobre o que aconteceu. Sugira trabalhos futuros, né? E termine com uma conclusão sucinta. Lembrando que sugerir trabalhos futuros não é dizer mais pesquisas precisam ser realizadas. Não, é dizendo, né, dando um direcionamento do que é que precisa ser estudado a mais, tá? E aí, lembrando que a conclusão ela é o último ou os 2 últimos parágrafos do resultado e discussão. E deve ser claro e objetivo também, né? E lembrando que a conclusão ela não deve ter citação, porque é a conclusão do seu trabalho. Então, como eu já disse, né, não conclua com mais pesquisas são necessárias. E erros comuns também que são realizados, são feitos, né, por quem costuma fazer trabalho, é repetir conceitos que já foram colocados na introdução. Não façam isso, isso significa que você só está querendo encher linguiça. Colocar citações, preferencialmente de trabalhos que servem os resultados do seu objetivo. Não, coloquem, né, citações de diversos trabalhos. Então, não deve ignorar conclusões opostas, como eu já falei também anteriormente. Outro problema grave é colocar citações que não foram lidas. Não façam isso, gente. Leiam de fato. Porque se vocês não fazem isso, primeiro que está errado, né? E segundo, que vocês podem estar dando um tiro no pé e a banca pode fazer um questionamento sobre determinado autor que você tinha colocado que leu e, na verdade, não leu, e aí vai ficar com cara de taxa e, consequentemente, né, a sua nota ali vai diminuir. E, como a gente já falou, quer dizer, isso aqui é outra situação, né? Cuidado, gente. Não coloquem conclusões que não são apoiadas pelos resultados. Um exemplo, eu queria estudar, um exemplo bem besta aqui, tá, gente? Só para ilustrar para vocês. Você está querendo estudar qual é a cor da parede, né? Onde a professora Clênia dá aula. E aí, sua hipótese era que a parede era azul, né, em tons de azul. Só que aí você fez a sua coleta de dados, né, provou por A mais B que a parede é em tons de verde, e aí você mostrou no resultado, você trouxe, discutiu, mostrou ali por A mais B que é verde, só que aí na conclusão você pega e diz que a parede é azul, só para dizer que sua hipótese foi aceita. Não tem sentido, né? Então, gente, tenham cuidado e avaliar os resultados de fato do que eles estão querendo dizer, ok? Então, por hoje é só, tá? Se cuidem, tenham um excelente final de semana e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.